Olá, eu sou o J. Roleme, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dobradinha Cast. O Dobradinha Cast é o podcast de um homem só, braço do meu site Dobradinha Comics, e você pode conferir na super rodovia da informação pelo URL www.dobradinhacomics.com. No episódio de hoje eu vou comentar sobre os quadrinhos que eu nunca li. Talvez esse seja o episódio mais idiota de todos, mas eu vou te explicar porque eu achei que ele valia um programa. Aguenta um pouco aí que eu já te apresento meus argumentos. No mundo dos colecionadores de obras literárias existe um problema muito grande que sempre que surge, causa preocupação aos seus entes queridos ao ponto deles considerarem chamar ajuda profissional, mesmo você dizendo que tá tudo bem. Nós compramos mais gibis ou livros do que damos conta de ler. Na nossa cabeça sempre fica aquela afirmação de um dia eu leio isso aqui, quando entramos no site da Saraiva para comprar aquele Demolidor do Frank Miller e o Romitinha. Pra quem observa, parece doideira que você ainda tem mais 132 gibis pra ler e você tá lá na internet comprando mais um dizendo: mano, eu sempre quis ler esse aqui. Com frequência eu ouvia de alguém a pergunta de por que eu tava comprando mais se eu ainda não tinha terminado de ler os meus atuais. Eu imagino que pra esse ser humano comum, e certamente mais racional do que eu, só se compra obras novas pra leitura quando todas em casa já foram lidas. Acho que esse lado cumulativo de um colecionador de gibis dá um pouco de cria ao sommelier de lombada. Aquele cara que compra quadrinhos, mas não lê, sabe? Essa pessoa deve ver a gente com estantes abarrotadas de revistinhas. Talvez eu não devesse me incluir nesse agente, porque eu não tenho, assim, tantos comics. Enfim. E acha bonito e quer fazer isso também. Inclusive, muitos de nós atualmente nos tornamos apreciadores de lombada. Os colecionadores mais antigos, acostumados a comprar formatinhos, guardavam suas revistas em baús, caixas ou estantes escondidas em casa. Nós, colecionadores Nutella, que vivemos num reino de capa dura e capa cartão, com edições de 144 páginas por R$ 74, trouxemos as revistas dos porões fictícios brasileiros para as nossas salas. As coleções deixaram de permanecer escondidas para virar ornamento em casa. Ornamentos muito caros, só pra constar. Mas por que eu tô falando isso mesmo? Eu tenho esse problema de ingressar no assunto e me perder nele. Deixa eu pensar aqui. O foco desse programa era falar sobre os quadrinhos que ficam ali na estante, armário, caixa de sapato ou qualquer outro lugar que você armazene e nunca lê. Eu vou seguir daqui então, porque eu já me perdi totalmente nesse raciocínio. Se você também é um leitor voraz de bandas desenhadas, você deve passar por isso com frequência, de comprar algo pela oportunidade, mas sua fila de leitura está tão grande que aquilo fica intocado por muito tempo, às vezes por anos. Eu tenho edições da Salvat que eu nunca sequer folheei. Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, tá lá na parte mais baixa da minha estante, pegando poeira desde o momento que eu comprei, e já deve fazer tipo uns 2 anos. Eu não sou o típico fã do Homem de Lata. Na verdade, eu não sou nem um pouco fã do personagem. Eu comprei essa edição puramente por ser altamente recomendada por todo mundo, mas meu desprezo pelo Stark é tão grande que eu nunca sinto vontade de ler. Sempre tem algo melhor na frente para ler. Talvez melhor não seja a melhor palavra, porque sempre que eu compro alguma coisa do Mark Millar, eu boto como prioridade máxima na minha fila de leitura. A coisa mais lógica seria eu desistir dessa edição e vender logo, mas na minha mente eu acho que um dia eu vou ler. Um dia. Esse é um problema que um dia eu vou abordar o outro espectro dele, que é o já li, mas não vou reler. Não vou abordar ele agora porque eu pretendo fazer um programa sobre o problema do colecionismo e o quanto isso é próximo da patologia acumuladora que muitos de nós dá risada quando passa o programa no Discovery Home and Health. Ou será que é o TLC? Eu nunca lembro. Por enquanto, deixa eu comentar sobre minha total inabilidade em ler quadrinhos que eu compro na internet. E na banca. Existe toda uma cadeia de satisfação em ler um quadrinho, e uma parte muito boa desse hábito que eu cultivo melhor do que as minhas rosas no quintal é comprar os gibis. Eu te diria, meu amigo, que comprar gibis é uma arte em si. Não é simplesmente chegar no site da sua loja favorita, clicar no quadrinho, botar no carrinho e depois pagar em 12 vezes no cartão de crédito da sua mãe. É muito mais do que isso. Se fosse só isso, eu precisaria de 29 empregos para dar conta de uma compra mensal. Todo colecionador de gibis quer mais revista do que o salário é capaz de comportar, então todo mês existe uma seleção natural para o que a gente vai levar para casa. Essa seleção envolve fatores como nível de vontade de ler, preço, raridade e 13º. Eu tenho que todo mês avaliar o alinhamento desses astros e considerar quais gibis eu consigo dar conta com a minha carteira. Por isso, comprar quadrinhos é uma prática igualmente prazerosa.
É como um caçador que procura sua presa na selva, levando dias com seu pequeno rifle, observando a paisagem até surgir o momento certo para dar aquele balaço no cervo. Tem cervo na selva? Por essa ilustração narrativa, você acabou de ter certeza que eu não faço ideia como funciona uma caça profissional, ou sequer esportiva. Mas pelo menos eu acredito que tu conseguiu entender o que eu quis dizer. Só que se por um lado comprar quadrinhos é uma arte de caça, infelizmente é mais rápido do que ler. Então eu consigo comprar muito mais quadrinhos do que eu dou conta de consumir. Provavelmente para você, ouvinte, a solução disso é muito simples. Você deve estar aí gritando com o seu Moto G nesse momento que eu deveria simplesmente parar de comprar gibis até terminar de ler os que eu guardo na estante. Talvez uma pessoa sensata faria isso, mas sendo eu dono de um site de tiras que gasta todo o meu tempo livre trabalhando e não satisfeito com isso eu resolvi criar um podcast para tirar todo o resto de fração do meu tempo que eu ainda tenho de folga, tá claro que sensatez não é uma vantagem que eu coloquei na minha ficha de personagem. O resultado dessa novela você já sacou. Eu tenho uma pilha enorme de leitura. Na verdade, o termo pilha de leitura é apenas uma fantasia, porque eu já desisti de deixar ela numa pilha. Eu mantenho as revistinhas na estante mesmo, ao lado das que eu já li, e uso o site Guia dos Quadrinhos para rastrear as coisas que eu ainda não li. Eu estou estudando um método novo para diminuir a minha pilha de leitura e aumentar a minha taxa de rendimento. E não, eu não vou abandonar meu emprego para poder dar conta de ler os quadrinhos que eu ainda não li. Apesar de ser uma excelente ideia. Excelente mesmo. Até então eu comentei sobre os quadrinhos que eu tenho e ainda não li, mas também tem os gibis que todo mundo recomenda e eu também não li. E sempre que eu comento com outras pessoas eles me olham torto com cara de: você lê quadrinhos de verdade mesmo? Eu nunca li Sandman, por exemplo. A obra máxima do game eu nem cheguei a ler uma edição, veja só. Pra ser totalmente sincero, eu tentei ler online, mas ler essas coisas no computador nunca é bom. Eu tentei ler no tablet, mas eu não gosto do brilho da tela. Me incomoda. Ler Sandman fisicamente é um exercício de esforço, porque atualmente só sai aquelas edições absolutas e definitivas da série, e eu odeio essas edições. Elas são gigantescas, pesadas, difíceis de carregar, terríveis para ler na cama. Eu acho que eu vou ficar eternamente nesse impasse com o Senhor dos Sonhos, porque pelo visto não vai existir outra edição sem ser a definitiva, absoluta, hiper, power, mega parruda. Se um dia lançarem novamente em, 24 capa cartão ou 12 capa duras, você me avisa que aí sim eu vou dar uma chance à obra-prima do Neil Gaiman. Também nunca li Preacher, mas felizmente eu tô conseguindo remediar isso. A culpa não era minha. Eu tô percebendo que nesse episódio eu tô constantemente botando a culpa nos outros, como um político em fim de mandato que culpa sempre a gestão anterior. Mas de verdade, a culpa não era minha, porque você pode perguntar pra qualquer um, talvez não qualquer um, mas qualquer um que faça ou fez a coleção de Preacher, e essa pessoa vai confirmar que ler Preacher no Brasil sempre foi difícil. Ele passou por uma dificuldade de publicação que deixou os fãs em carência dos materiais. Tanto que quando a Panini assumiu o título, ela não começou do número 1, mas de onde a editora anterior tinha parado, para fazer os colecionadores que tinham ficado órfãos dos encadernados poderem completar suas coleções. Agora a série está sendo publicada novamente, e eu estou finalmente podendo comprar as edições, mas eu vou comprando devagar. Eu tenho as edições 1, 2, 6 e 7. A 1 e 2 eu já li. Eu perdi a oportunidade de comprar a 3 na Saraiva numa baita promoção, por burrice mesmo, porque eu achei que eu já tinha 3, mas na verdade eu não tinha. Mas assim que der eu compro e vou lendo. Acho que também dá pra incluir uma infinidade de títulos que eu ainda não li, porque eu não tenho grana suficiente pra ficar comprando os gibis do mesmo jeito que eu compro pastéis de feira. Eu nunca li Superman, As Quatro Estações, Crise de Identidade, Crise Infinita. Também não li todas as obras do Mark Millar, que é um autor que eu gosto muito. Às vezes eu me sinto numa eterna cena pós-crédito, que me deixa ansioso pro que tá por vir, em vez de aproveitar o que veio e eu gostei. Eu fico namorando mais a minha lista de desejos da Amazon e acabo deixando muita coisa na estante que eu já comprei sem o mesmo carinho. Depois que eu compro e dou aquela folheada em Liga da Justiça da América, ela entra num ponto da minha mente em que grande parte do interesse se perde e fica ali na estante meses até chegar no ponto em que eu vou olhar, pensar e finalmente eu vou ler o material. Eu até já fiz um texto no meu site, o Dobradinha Comics, na coluna do Colecionador de Quadrinhos, onde eu eventualmente escrevo artigos comentando sobre a minha vida como um colecionador de gibis iniciante.
Nesse texto eu falo sobre minha pilha de leituras e o quanto eu acho que isso não funciona mais pra mim. Os gibis ficam naquela pilha, eu boto pilha entre aspas, porque eu já te expliquei que eu deixei de organizar ela em uma pilha faz tempo, eternamente, e ela tá tão grande que me deixa um pouco inibido de começar. Eu fico com preguiça mesmo e acabo não pegando, e quando pego é meio que por obrigação. De tempos em tempos eu fico sem ler nada, até sentir bastante saudade dos gibis e eu volto para pegar algumas coisas. Eu só consigo ler obras em caráter emergencial se for algo de um autor que eu goste muito, daí eu não perco tempo e devoro a obra. Mas eu acho que eu já falei demais sobre as coisas que eu ainda não li. Eu precisava te dizer isso para tirar esse peso dos meus ombros. Agora eu posso voltar a fazer meu carrinho de compras ideal na Amazon, com todos os gibis que eu quero, mas que se um dia eu conseguir comprar, eu vou esquecer eles no canto mais escuro da minha estante. Chegamos ao fim de mais um episódio. Esse foi um episódio que eu sempre quis fazer porque não só de leitura se faz um colecionador, mas também de não leitura. Das coisas que eu nunca consegui ler ou das coisas que eu deixo de ler. Imagino que você deve ter se identificado em algum ponto comigo. Eu espero que você tenha se identificado, para pelo menos eu me sentir um pouco mais compreendido. Fica comigo mais um pouco que vai ter um extra e agora eu percebo que eu não deveria me despedir de você quando eu falo que é pra ficar mais um pouco. É tipo, sei lá, quando a gente dá tchau pra uma pessoa e depois os dois vão pro mesmo lado. É um momento meio constrangedor e eu sinto que eu tô fazendo isso no meu podcast também. Eu vou pensar numa maneira melhor de finalizar o tema e pedir pra você ficar comigo enquanto eu faço o extra, de um jeito que eu não precise me despedir nem nada do tipo. Por enquanto é isso, eu já volto, aguenta mais um pouco aí. Muitas vezes eu ouço de algum produtor de conteúdo a afirmação de que determinado material não vale capa dura. Geralmente esse comentário vem apoiado de outro material que ele considera mais digno, enquanto Deadpool está recebendo edições luxuosas de antologias ou massacrando todo o universo Marvel. Eu acho que a maior polêmica ficou por conta do Monstro do Pântano do Alan Moore ter sido publicado em papel jornal em edições de capa mole, sendo que ao mesmo tempo a gente tinha edições de Nova 52 e Nova Marvel vindo em capa dura. Olha só, eu sou totalmente avesso à captadurização de tudo. Essa palavra existe? Claro que não, eu acabei de inventar. E até onde eu sabia, muitos desses produtores de conteúdo também eram, mas parece que capa mole no encadernado dos outros é refresco, porque quando é o meu autor favorito, tem que vir em edições encadernadas, gigantescas, com 300 páginas de extra e papel crochê com gramatura de 250 gramas a página. Para esse produtor de conteúdo, é inadmissível que um autor seja publicado em outros formatos, enquanto outros títulos menos importantes têm suas versões luxuosas. Agora vamos abrir o jogo aqui, vamos ser sinceros, vamos? Alan Moore é provavelmente o autor de quadrinhos mais amado de todos. Se ele perde para alguém, talvez seja para o Stan Lee, por sua importância histórica. Todas as obras do Moore são veneradas, aclamadas e adoradas, até as que o próprio Moore não gosta tanto assim. Quais são as chances da fase mais disruptiva do autor não receber uma edição de luxo? Monstro do Pântano fez o autor inglês ser conhecido como ele é hoje. É a obra que todos comentam como a quebra do tradicional nos quadrinhos da DC Comics. Foi o que rendeu a ele a oportunidade de fazer o Watchmen, além de outras coisas que ele fez. É óbvio que a editora detentora dos direitos de publicação da DC Comics está morrendo de vontade de republicar essa fase numa edição definitiva, mas edições definitivas não são inclusivas, elas são gigantescas e caras. Até mesmo porque a única maneira atual que a gente teria de ler essa fase do autor sem recorrer às edições antigaças que tu só consegue achar em sebos é da maneira que a Panini está publicando agora. Então é justo que uma pessoa que desconhece o material seja obrigada a pagar R$140 em uma série de 4 encadernados para ler a fase do inglês? Ou melhor, você acha que uma pessoa que não conhece quadrinhos vai pagar isso? É óbvio que não. Na hora que ela vê o preço do primeiro encadernado, ela vai falar, não, é muito caro, eu não quero ler. O que mais acontece hoje é a indústria dos gibis se retroalimentar. Ela faz obras para os mesmos públicos sem conseguir atrair novos leitores. E essas edições de colecionadores ajudam justamente a manter as coisas do mesmo jeito.
Como eu já falei, é claro que a Panini vai lançar um dia a obra do monstro em versão absoluta, como ela faz com Sandman. Mas ela precisa primeiro esgotar todas as alternativas acessíveis, porque depois dela lançar a versão definitiva, ela não deve mais lançar outras. Eu sofro com isso porque eu acho as edições de Sandman enormes e extremamente desconfortáveis para ler, sem contar que elas são caras para serem pagas assim de uma vez. Eu gostaria que encadenados menores fossem feitos, mas pelo visto isso não vai acontecer, e a minha única escolha vai ser comprar os volumes definitivos. E voltando agora na minha comparação, sejamos totalmente sinceros. Quando que Nova Marvel e 952 vão ter a oportunidade de serem encadenados com capa dura novamente? Talvez a gente se questione até se essas fases sequer serão republicadas novamente. O timing para elas serem lançadas é agora. Elas não vão ser lembradas gerações à frente. Mas será que eu não mereço uma edição de Mulher Maravilha do Brian Azzarello encadernada de forma bonita? É uma fase que eu gosto muito e provavelmente nunca mais eu terei a chance de ter uma republicação dela. Diferente do Monstro do Pântano do Moore, que sempre vai ter a oportunidade de ser relançado. Mas aí pode vir o comentário de: mas não precisa ser capa dura esses materiais, né? Esse comentário, claro, é veiculado ao material mais fraco, e eu te pergunto de volta: será que o leitor que só lê Deadpool, que coleciona todas as revistas do personagem, que não tem interesse em ler outros super-heróis, será que ele não merece um capa dura do seu personagem favorito? A gente é incapaz de dar a escolha a esse leitor? Ele só pode comprar os materiais de seu personagem favorito em capa cartão, ou de repente só em mensal? E pior, a Panini enxergando que Deadpool tá vendendo muito, mais do que diversos personagens que ela publica, como Demolidor, Justiceiro. Será que a Panini, vendo que muita gente compra Deadpool, ela deveria mesmo fazer juízo de valor e falar assim: apesar de muita gente estar comprando, eu não vou lançar nada do personagem em capa dura porque ele não merece? Pra mim, a lógica atual do mercado dos quadrinhos é a seguinte: materiais aclamados vão ter todos os formatos possíveis antes de terem suas edições definitivas. Materiais menos adorados, mas que estão vendendo bem, vão ter edições de capa dura o mais rápido possível para não perder o momento. Além disso, existem fatores editoriais, como o capa cartão precisar vender muito mais para se pagar, o valor percebido do capa dura é maior, a diferença entre os dois formatos para o custo de impressão não é assim tão alta. Enfim, o que não falta é programa na internet explicando o lance de capa dura e a crise do mercado editorial brasileiro. Eu vou, inclusive, deixar alguns links na descrição desse podcast de programas que comentam sobre esse assunto. No meu caso, eu só queria comentar brevemente sobre o assunto porque eu acho bobeira alguém vir dizer que tem materiais que não valem capa dura. Se tem público e se tem gente comprando, é claro que ele merece capa dura. Eu acho que eu consegui explicar por que eu não gosto quando alguém diz que algo não merece sair em capa dura. São diversos fatores que contribuem para que alguma coisa saia nesse formato, desde maior lucratividade em pequenas tiragens, maior valor percebido, oportunidade de oferecer ao fã daquela fase um material melhor quando essa chance não vai se repetir no futuro, e também o fato de que alguns materiais similares ou do mesmo personagem estarem vendendo tão bem que cria uma demanda dentro da editora. Quanto aos clássicos, eventualmente eles vão receber o tratamento de luxo que tanto queremos, é só esperar. Bom, beleza, era isso. Agora eu vou nessa, que eu deixei o feijão no fogo e a panela de pressão já tá apitando. Obrigado pela paciência e valeu!